Queridos, para os batistas, graça e paz. Para os presbiterianos que estão aqui, boa noite. Queridos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Júnior e também do Thales, que foram bem receptivos quanto à questão do convite aqui da igreja. Parabéns à igreja, 23 anos, sob a liderança de um pastor que provavelmente é muito amado para estar tanto tempo assim, e que a graça do Senhor esteja sobre essa igreja. Salmo 23, leremos todos os versículos. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oremos. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por tua bondade, que as tuas ricas bênçãos recaiam sobre essa igreja e que a tua benevolência, Pai, seja conosco neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O que fazer quando perdemos o controle de uma situação? O que fazer quando as mãos humanas nada mais podem fazer? Vivemos em uma geração, em um mundo frenético, onde tudo muda em questão de segundos. Mas será que estamos prontos para lidar com as tempestades da vida? Casas alagadas e mais 16 pessoas morreram após o devastador furacão Milton passar pelos Estados Unidos. Nós temos o noticiário, nós temos os meteorologistas e até mesmo a NASA para nos dizer sobre as tragédias que virão. Mas, em muitos casos, não temos muito o que fazer. É uma ação da natureza. Então, a nossa esperança se volta para aquele que é superior e que governa todas as coisas. Em Deus, podemos encontrar refúgio e alento sobre as turbulências do mundo. E o tema dessa pregação é: o bom pastor ama as suas ovelhas. Existem duas teorias sobre o Salmo 23. A primeira é que ele foi escrito durante a fase em que Davi foi perseguido por Saul ou Absalão. Ele passou por muito tempo escondido no deserto, convivendo, fugindo da presença desses homens. A segunda teoria ou opção é que ele escreveu esse salmo principalmente quando ele estava ali, pastoreando as ovelhas, enquanto jovem. Mas a primeira teoria é um pouco mais válida, que ele escreveu enquanto era rei. Primeiro ponto: Deus é o pastor da nossa providência. Davi passou sua juventude cuidando de ovelhas, um trabalho que exigia vigilância, proteção e principalmente cuidado. E ele sabia muito bem o que era guiar o rebanho de ovelhas em campos seguros e protegê-los de predadores. Quais predadores? Leões, ursos e lobos. E a sua afirmação condizia com a sua realidade: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gosto de uma versão um pouco mais profunda. O Guilherme Andrade escreveu uma música chamada Salmo 23, ou 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu acho essa versão um pouco mais clara ao texto, porque aquilo que nós não temos, não precisamos, porque Ele é o nosso pastor. Agora, perceba comigo, ao mesmo tempo que Davi atribuía o pastoreio a Deus, ele também demonstrava que esse cuidado, uma vez, já foi feito por ele e as suas ovelhas. Então ele sabia exatamente daquilo que ele estava falando, porque ele estava nos campos verdes, ele estava nos ribeirinhos de água, ele estava lá. E então ele traz essa figura do Deus pastor, o Deus que cuida das suas ovelhas. No entanto, é importante notar que a expressão nada me faltará não significa que teremos tudo o que queremos, mas que
nunca estaremos sem o que realmente precisamos em nossa jornada. O bom pastor não deixa faltar nada para as suas ovelhas. E se nós estamos nele, ele está conosco. Mas agora, queridos, precisamos entender que, desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam por autonomia. As pessoas são narcisistas. Confiam em investimentos imobiliários e financeiros, mas dificilmente colocam sua esperança em Deus. Normalmente, os que têm autonomia própria no contexto em que Davi vivia eram as feras, como lobos, ursos e leões, mas a ovelha depende de um provedor. A ovelha depende de um cuidado. Ela se assustava fácil e, diante de uma correnteza, podia até mesmo se afogar. O interessante é que a expressão de águas tranquilas é muito fascinante, porque antigamente, quando o pastor cuidava das ovelhas, as ovelhas não podiam ir até as correntezas, então normalmente o pastor abria uma vala ou um buraco e elas tomavam ali a água em um lugar tranquilo, longe de lobos, longe de ursos. E Davi está inserido neste contexto. E recentemente, saiu uma pesquisa que mais de 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade. São pessoas afundadas em dívidas, preocupação excessiva e a busca desenfreada em ter uma vida boa financeiramente. Um pregador batista chamado Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: olha, a ansiedade tira sua paz de amanhã. E muitas vezes, você já percebeu que aquilo que você acha que vai acontecer, nem sempre acontece no outro dia? Esse é o mal da ansiedade. Mas a pergunta que fica é: como confiar no bom pastor, se a ovelha está desta maneira? Ansiosa, precisando ouvir uma voz. Como confiar nesse bom pastor? Provavelmente neste lugar, agora, tenha alguém que está passando por ansiedade, ou esteja lutando contra isso. Jovens, adultos, pessoas mais idosas, todo mundo pode passar por isso. Mesmo sabendo que temos um bom pastor que cuida de nós, existe algo em nossa carne que pulsa, latente, pela autonomia sem depender de Deus. Todo mundo quer ser muito bem visto na sociedade, reconhecido sem a autonomia de Deus. São pessoas que querem andar com as próprias pernas, ovelhas fora do arraial. O que acontece quando a ovelha foge do pastor? Ela é devorada pelas feras. Mas perceba, queridos, quando estamos na lama, atolados e sem provisão, buscamos resolver nossos problemas, voltando nossa atenção para aquele que não pode ser abalado pelas oscilações do mundo. Quando tudo deu errado, eu vou buscar a Deus. Quando o mundo me desprezou, me arrastou para o fundo do poço, agora eu vou buscar a Deus. São ovelhas autônomas, que não querem estar sujeitas ao Deus soberano. E o fato é importante: o pecado é tão enganoso que achamos que podemos confiar em nosso braço e não depender de ninguém. E olha só, essa foi a primeira promessa do diabo: e sereis como Deus. Autonomia. Você não precisa ser um ser humano. Você não precisa ter autonomia através de Deus, depender dele. Seja você mesmo a figura principal. Sereis como Deus. Então, por que estamos colocando nossa providência em pessoas que vivem debaixo da desgraça do pecado, assim como nós? Nós confiamos naquele que nada pode fazer, ou seja, as pessoas que estão em nosso redor, e esquecemos do bom pastor, que está acima de nós. Por que nós estamos planejando escalar as montanhas e se aventurar em vales escuros em busca de água? Esse não é o papel da ovelha, é o papel do pastor.
Será que está nos faltando algo que o Senhor não pode suprir? Será que nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, o que Deus proveu a nós? Você precisa entender, nós precisamos entender, que a providência do Senhor está conosco. Desde que eu me converti, nunca faltou um pão na minha casa. Nem sempre a gente tem tudo o que quer, mas a gente tem o que é o suficiente. E isso basta para nós. Agora, Davi mostra a figura de Deus como um pastor que cuida de suas ovelhas. O próprio rei, ou seja, Davi, se compara agora com uma ovelha que necessita de cuidados. E quais são esses cuidados? Água fresca e grama verde. Desde o início, Deus tem mostrado que Ele é o nosso bom pastor. Ele é o Deus da providência. Mesmo diante de uma rebelião e de uma desobediência, o Deus provedor não nos abandonou. E quando a gente volta no Éden, no pecado de nossos pais, Adão e Eva, Deus ali proveu aos seus filhos. E o Senhor então fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Providência do bom pastor em Gênesis. A bondade e a providência de Deus são visíveis em nosso dia a dia e podemos perceber seu cuidado em cada detalhe de nossas vidas. E não foi diferente com nossos pais, mesmo caindo em pecado. Perceba, nós deveríamos viver dia após dia para glorificar o nome de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Quando eu obedeço os meus pais, eu estou glorificando a Deus. Quando eu amo a minha esposa, eu estou glorificando a Deus. Quando eu dou um bom testemunho no meu trabalho e não passo a perna em ninguém, eu estou glorificando a Deus. E se eu entendo esse contexto de adoração, eu entendo quem é o meu bom pastor. Ele não cochila, ele não oscila, ele é soberano sobre a terra. Nada pode abalá-lo, nada. O interessante é que em uma manhã, no orfanato dirigido por George Miller, em Bristol, não havia comida para alimentar as crianças do orfanato. Não tinha café da manhã. George Miller era conhecido por não pedir doações diretamente a ninguém. Em vez disso, o que ele fazia? Ele confiava que Deus supriria todas as suas necessidades através da oração. E segundo o relato, Miller chamou as crianças para sentarem à mesa, mas não havia pão no dia. Crianças, assente-se na mesa. Não falou que ia ter pão. Lembrando que George Miller tinha um orfanato que era muito grande. Miller, então, tinha um amigo, padeiro, que era padeiro, no castelo da rainha daquela época. E esse padeiro, então, estava fazendo alguns pães, e os pães passaram do ponto. E ele lembrou de um homem chamado Miller. Miller, é o seguinte, esses pães passaram do ponto. Tem uma carruagem cheia de pães aí. Você quer para você? Deus proveu para o orfanato. Mais de 2.000 crianças foram alimentadas naquele dia. A pergunta é, foi providência de Deus ou não foi? Sim. E não para por aí. Estava um dia chuvoso e a carruagem de uma das pessoas daquela época quebrou bem de frente do orfanato. E ele estava carregando leite. Deus proveu o leite e o pão para o orfanato aquele dia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Esse daqui é o nosso bom pastor, que quando vem o lobo, ele enfrenta. Quando vem o leão, ele enfrenta. Ele não é mercenário. Não se compra este pastor com 30 moedas de prata. Ele é o nosso bom pastor. Não duvide da providência de Deus sobre nossas vidas. Ainda que não temos aquilo que nós necessitamos realmente, devemos confiar que Deus está nos guardando. Mas, queridos, Deus é o pastor que nos guia. Esse é o próximo ponto. Um fato peculiar
é que não são as ovelhas que escolhem o seu próprio caminho, mas é o pastor que dirige a caminhada até o seu rebanho estar seguro, sem pedras, buracos ou espinhos. Normalmente, uma ovelha que é autônoma se dá muito mal. Ela não sabe beber, não sabe o gramado correto, depende totalmente do pastor. E o repouso é essencial para aqueles que estão cansados e fatigados. Mas o pastor não pode descansar. O pastor não tira férias, né? Não pode descansar. O seu repouso pode custar uma vida. Imagine o pastor naqueles campos verdes, totalmente abertos, lobos vindo na esquerda, ursos vindo na direita, e por aí vai. Se ele repousar um só minuto, cochilar, ou como nós dizemos hoje em dia, né? Pescar, já era a ovelha. E como então podemos confiar em um pastor que não cochila? Que não está fatigado? Em qual pastor nós devemos confiar? Em Deus. O pastor Júnior, ele pode às vezes cochilar um pouco, mas Deus não. Ele pode guiar as ovelhas na direção de Deus, mas o pastoreio principal é do Senhor nosso Deus. Ele nos guia, Ele nos transforma. Mas perceba, as nossas decisões são muito perigosas. Andamos para a esquerda, caímos em um buraco. Andamos para a direita, caímos em um abismo. Ser guiado por vales escuros e montanhosos, e também lugares íngremes, é loucura para aqueles que são cegos. Cegos. Repousar em pastos verdejantes envolve a renúncia de si mesmo e a dependência de Deus. Você quer repousar em Deus? Entenda que você depende dele. E Jesus diz isso para nós, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês não estiverem em mim e eu não estiver em vós, nada podeis fazer. Em busca de uma paz interior ou de satisfazer a sua alma, as pessoas buscam em outras formas um jeito de saciar seus desejos hedonistas. E a palavra aqui, a palavra hedonista, é uma palavra que vem do grego, que significa prazer desenfreado. Quando eu faço uma coisa sem controle. A palavra de Deus diz: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. É assim que a gente tenta buscar essa provisão em outras pessoas. Nós queremos mais de outras pessoas. Queremos dinheiro para conseguir a nossa autonomia própria. Queremos coisas que fogem do nosso controle. Quero, dá e dá. É como a sanguessuga. Quanto mais autonomia, melhor. Mas não é assim que deveria ser a vida de uma ovelha. Assim também é a busca do insensato, que tenta encontrar repouso em lugares íngremes onde as feras do campo estão com suas garras afiadas e os seus dentes escorrendo saliva para devorar a sua presa. Essas feras estão prontas. E como estão surgindo por aí vários falsos profetas entre nós, vários homens que se levantam dizendo que são de Deus, mas na verdade não têm parte com o Senhor Jesus. Não são pastores, mas são lobos. É por isso que nós devemos estar em Deus. Você já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan? É um dos mais conhecidos entre nós. Conta a história de um personagem chamado Cristão. Em outras versões tem nomes diferentes. Esse personagem cristão, ele está indo rumo à cidade celestial. E ali, em um certo episódio, ele encontra alguém chamado Senhor Atalho, que o encoraja a desviar-se para uma cidade chamada Moralidade. Olha, você está indo para aquele caminho ali? Não, vem para cá. E então, ele decide ir. E ele quebra a cara. Ele sai do caminho que o Senhor tinha ordenado a ele. E ali nesse caminho que ele vai para a cidade da moralidade, ele poderia se livrar da sua carga, talvez, mas não aconteceu. Lembrando que em todo livro,
o peregrino, no caso o cristão, ele está em suas costas, né? Ele está com fardos pesados. E ele está rumo à cidade celestial. E então ele segue o seu caminho depois. E quando ele se depara de uma cruz em um monte, automaticamente, instantaneamente, os seus fardos pesados caem ao chão quando ele olha para a cruz. Isso nos mostra que os nossos fardos pesados devem ser lançados em Deus, que é o nosso bom pastor. E Ele nos livrará desse peso que nos atormenta todos os dias. A partir do momento que somos guiados pelas nossas próprias intuições e autonomia, o nosso destino será como o de nossos pais no Éden: queda, destruição e distanciamento das bem-aventuranças do Senhor. Ser guiado por Deus é um sinal de dependência. Charles Spurgeon disse: o Senhor é meu pastor. O que Ele é para os outros? Eu não sei. Mas o que Ele é para mim é que Ele é o meu pastor. E isso me basta. Ele cuida de mim. Então, para as pessoas que estão fora da igreja, que não conhecem a Jesus, Deus é mais uma invenção da mitologia. Deus é apenas uma invenção para dizer que o ser humano precisa de alguém. O inferno não existe, é a invenção da igreja. O céu é ilusório, é como Alice no País das Maravilhas. Não. Deus, Ele nos orienta, nos direciona no caminho correto. E todo pastor quer o melhor para a sua ovelha. Próximo ponto: Deus é o pastor que nos protege. Há um tempo, recentemente, né? Meu filho de 6 meses estava na cadeirinha brincando, e de repente bateu um vento muito forte na janela do apartamento. E lá vinha o toró. Lá em Hortolândia, na região onde eu moro, lá chove forte. E uma chuva muito forte assolou toda aquela tarde. O vento batia na janela, fazia até uns barulhos estranhos, parecia até demônio. E ele ficou assustado, começou a chorar. Mas quando eu peguei ele no braço, ou nos meus braços, o choro cessou na hora. Ele sentiu seguro nos meus braços, mas eu também tenho os meus medos. Mas ele não sabe que eu tenho medo. Por exemplo, eu tenho pavor de altura. Se você me chamar para limpar as folhas do seu telhado, esquece, meu filho, eu não vou. É muito alto para mim. Nós temos aqui o medo. Nós temos aqui pessoas que sentem medo. E como que nós podemos confiar em alguém que não tem medo? É fácil. Mas meu filho não sabia que eu tinha medo, e ele confiou em mim. Agora, Deus sabe que você tem medo. Deus sabe sobre as suas preocupações. Talvez você saia daqui hoje e amanhã você não tenha o que comer. Talvez você está desempregado. As contas não param de vir. O seu casamento está destruído. Talvez você entrou nessa igreja completamente quebrado, um coração aflito. Mas eu tenho uma boa notícia: Ele é o nosso bom pastor. E se você está aqui hoje, nesta noite, é porque o bom pastor assim desejou. Não existe obra do acaso, tudo está sob o poder de Deus. Cada centímetro, cada coisa deste mundo estão sobre o poder de Deus. E nada escapa de suas mãos. A Bíblia é tão clara que diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Por que realmente você acha que Deus não lembraria de você? Quantas estrelas existem? Bilhões e bilhões de galáxias. Por que Ele olhou para nós, um ser ínfimo, pequeno, baixo? Porque Ele nos ama. Isso também chama-se graça. Podemos encontrar graça no Antigo Testamento também. No Éden, o bom pastor proveu aos nossos pais. Deus, através de Abraão, também. Sara teve um filho chamado Isaac, isso é graça também. Podemos encontrar graça em toda a Bíblia. Basta você olhar com os olhos espirituais. Agora perceba, meus amados,
Aqui no Salmo, novamente, Davi retorna com a imagem do bom pastor. A vara, por exemplo, era uma ferramenta curta e resistente, usada pelo pastor para proteger as ovelhas contra predadores ou para discipliná-las. O cajado, geralmente, era um pouco mais longo e fazia com que as ovelhas não saíssem do curral, então puxava elas, direcionava-nas. E a pergunta que fica para nós é: por que devemos confiar em Deus, que é o nosso bom pastor? Por que nós devemos confiar nele? Nós temos aqui algumas respostas que a Bíblia nos dá. Isaías 40, 28. Não se cansa, nem se fatiga. Pode dormir tranquilo. Porque se ele não dorme, você pode dormir. Você pode descansar no Senhor. No Salmo 121, diz que ele não dorme e nem desampara o justo. Assim como diz também no Salmo 37, versículo 5. Então podemos confiar. Será que nós podemos confiar em nosso convênio da Unimed? É caro, né? Mas será que podemos confiar? Podemos confiar em nosso seguro do carro? Demora 1 mês ou 2 meses para você conseguir arrumar o seu carro. E torce para eles aprovarem ainda. Será que nós podemos confiar nesses meios seculares? Será que nós podemos confiar em nossa cerca elétrica ou no sistema de segurança da nossa casa? Tu saiu da tua casa, tu está aqui agora. Você confia que nenhum bandido vai entrar lá? Não, acho que não, né? Então por que nós devemos confiar em Deus? Porque Ele não dorme. Ele está vigilante. Deus é tão maravilhoso que enquanto nós dormimos, Ele usa de misericórdia para nos manter vivos. Quando você acorda diariamente, toma o seu café, saiba que isso é graça, viu? Sabe por que Deus não nos enviou na noite passada para o inferno? Porque Ele é bom e a sua graça é perfeita. E parem com essa mitologia de que o cristão, uma vez que aceitou Cristo ou o recebeu, nosso destino será o inferno. Não! Passamos da morte para a vida. Não temos mais relação com a morte. Não temos mais amizade com a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Cristo venceu por nós. E sabe o que nos traz conforto nesse mundo desgraçado, perdido e cheio de pecado? É que nós somos peregrinos aqui. Você acha mesmo que a sua casa é aqui? Não é. Talvez alguns aqui moram em bairro ou em condomínio, com uma casa linda, maravilhosa, mas saiba que isso vai ficar. Mas a sua fé vai permanecer. E então, quando a gente olha essa figura do bom pastor, nós entendemos que apesar de tudo que acontece no mundo, nós temos alguém que não dorme, que não se cansa e está cuidando de nós. Então, meus amados, quando eu olho o Salmo 23, eu entendo que Deus está cuidando de nós em todas, sem exceção, em todas as esferas de nossa vida, no casamento, no trabalho, na igreja, porque Ele é o nosso bom e perfeito pastor. Agora, queridos, quem realmente nos protege está sujeito às mudanças climáticas do mundo? Não, não está. Será que está sujeito ao aumento do dólar? Está bem alto mesmo, né? Está 5,6, eu acho. Está bem alto, por aí. Não. Deus não está sujeito às mudanças climáticas do mundo, nem do dólar. Por que não? Porque Ele é Deus. É impossível de entendê-lo completamente. Só é possível entender um Deus sendo um Deus também. A nossa mente quanto ao Senhor é limitada. Ele se mostra de uma forma muito tangível. Claro que mostra através de afetos. E quando nós entendemos que Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança, é algo muito profundo. Nós somos dotados de coisas boas, adjetivos. É isso que é a imagem e semelhança de Deus. Quando amamos, quando entendemos que a pessoa precisa de nós, quando usamos de misericórdia. Mas perceba,
Nós somos filhos porque nós temos também um pastor. E se nós temos um pastor, nós também somos a ovelha dele. Agora, nos passos verdejantes, nós precisamos entender que Ele estará conosco. Nas montanhas íngremes, Ele estará conosco. E no vale da sombra da morte, Ele não nos abandonará. Por que que você acha que Deus irá te abandonar? Tem muita gente que acha que quando acontece um luto, Deus o abandonou. Tem gente que acha que quando perde um emprego, Deus não quer mais saber de mim. Quando uma pessoa muito amada está sofrendo com câncer, vem perguntas à nossa cabeça: por que, Senhor? Os reinos caem, as coisas mudam, mas Deus permanece no seu trono e Ele não vai mudar. Então saiba de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Será que é tão difícil confiar nesse Deus que é maravilhoso e bondoso? Um rei de Israel, ele tinha tudo. Ele tinha um bom vinho no fim da noite, pães com ervas boas de Jerusalém. Mas por que que esse rei agora ele se volta para alguém que é superior a ele e coloca o seu cuidado em Deus? Porque ele sabia que apesar de ser rei, um dia o seu trono poderia cair. Mas aquele que permanece para sempre é o bom pastor. Ele não dorme, ele não se cansa. Então, se um rei acreditava que Deus poderia ajudá-lo, imagina nós, meros mortais. Thomas Watson, um puritano piedoso, disse: a providência de Deus é como uma tapeçaria. De um lado, vemos apenas fios soltos e sem sentido, mas do outro, a obra perfeita e gloriosa do Pai. Você não sabe o que Deus está fazendo. Talvez você não entende hoje, mas em breve você entenderá. Guarde essa mensagem no seu coração. Ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. E sabe o que eu acho interessante? Isso aconteceu comigo há um bom tempo. Hoje, na verdade, eu vou ser bem sincero, ainda acontece. Às vezes a gente acha que Deus vai agir conosco ou trabalhar em nossa vida em um dia extraordinário. No dia do meu casamento, Deus vai falar comigo. No dia da prova ali na faculdade, Mackenzie ou outras, Unip, Deus vai falar comigo naquele dia da prova. Deus age nos dias comuns, sabia? Dias comuns. Quando você menos esperar, Deus vai agir. E quando eu estou dizendo agir, é através de uma pregação, de um comportamento, de um testemunho de vida, de uma provisão do Senhor, de uma pessoa que você nem imaginava. Eu quero quebrar aqui um paradigma, tá? Deus também usa ímpios para nos abençoar. Sabe aquela senhorinha que, desde a sua infância, lhe ajudou com roupas, cesta básica e tudo que você imagina? Só faltava ela ser crente, mas ela era boazinha. Você sabia que Deus pode usar pessoas e tais pessoas podem ir para o inferno também? Ele age da forma que Ele quiser. Caio, mas onde eu encontro isso na Bíblia? Êxodo, Faraó. Deus endureceu o coração do faraó daquela época, provavelmente Ramsés II. Só que Deus, Ele não foi pego de repente. Deus não foi surpreendido. Ele sabia do que estava fazendo. Então nós devemos confiar nesse Deus, que tem um controle em suas mãos. E Ele não pode ser nada fora daquilo que nós imaginamos, porque Ele é misericordioso. E se nós entendermos que Deus tem essa essência, então nós vamos entender que Ele é Deus e ponto final. Agora, as bem-aventuranças de Deus fazem com que o salmista lembrasse da casa do Senhor. Ele lembra, ele não se esquece. Um lugar de refúgio e alento para a sua alma. Lembrando que quando a gente lê os salmos, existem os salmos de romagem. Os salmos de romagem eram cânticos que eram feitos pelos peregrinos, ou até mesmo pelo povo de Israel, enquanto caminhavam rumo ao templo.
para adorar ao Senhor. Aquele Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivem em comunhão, é um salmo de romagem. Então, Davi agora, ele se volta para a casa do Senhor. Ele está no campo, agora ele está no templo. E perceba, ele diz que a bondade de Deus guia as suas ovelhas, e a sua fidelidade é para sempre. Então perceba que essa fidelidade não depende da ação do seu rebanho, mas da sua própria justiça e misericórdia. Nós temos uma expressão, eu acho que muito maldita, hoje, não maldita de mal, mas maldita a pronúncia, dizer que Deus é fiel a nós. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a Ele mesmo. Então não adianta, os tempos podem mudar, mas Deus não, porque Ele é fiel à sua própria promessa. Então se Ele não muda, e Ele é fiel a Ele mesmo com as suas promessas, então podemos descansar e confiar que Ele pode prover as nossas vidas. Mas, quando a gente entende esse amor que vem do Pai, desse Deus provedor, a gente entende por que Jesus morreu por nós. É por isso que, por amor do seu nome, Ele enviou o pastor, não a ovelha, que seria condenado como uma ovelha. Que Deus é esse que não é movido pelas ações humanas? Que Deus é esse que nos abençoa com graça e misericórdia? Somos pecadores. Todos desviaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, nenhum que faça o bem. Mas por que Ele nos abençoa com a sua graça e a sua misericórdia? É porque Ele é bom e é o bom pastor. Próximo ponto, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por que Deus não matou nossos pais no Éden? Ele poderia. Por que Ele não matou? Graça. Por que Deus salvou uma família camponesa do dilúvio? Graça. Por que uma mulher que vivia em uma cidade pequena foi agraciada com a ação do Espírito Santo em seu ventre? Para que o Filho de Deus se manifestasse entre nós. Graça. Parece que durante toda a história da humanidade, as pessoas estavam buscando e continuam buscando preencher o vazio da sua alma com coisas momentâneas e não eternas. A Bíblia nos diz que o coração do homem anseia pela eternidade, só que ele não entende, ele não compreende o que há dentro de mim que anseia por algo maior. E Lewis diz o seguinte, C.S. Lewis: olha, se eu anseio por algo que é maior, é um sinal de que eu estou aqui provisoriamente. Para quem conhece, Lewis foi que escreveu as Crônicas de Nárnia. Então, se eu anseio por algo que está fora do plano terreno, então eu não sou daqui. E nós não somos daqui. Nós retornaremos para casa, porque nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não foram nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu antes de tudo. Sabe como se chama isso? Graça. Não merecemos, mas Ele nos escolheu. Caio, por que Deus escolhe alguns e outros não? Não sei. Somente Ele sabe. Todo desígnio está sobre o seu poder. Paulo diz, olha, e se Deus quiser escolher alguns vasos para honra e outros para desonra, quem somos nós? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, foi o seu conselheiro? Quem, pois, deu a Ele para ser restituído? Ninguém. Então Ele nos escolhe. E esse pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Parece que durante toda a humanidade, essas pessoas estavam buscando, e nunca encontravam a solução dessa coisa maligna de sua alma, esse desejo ardente pelo mundo. Mas não podemos esquecer que o pecado nos fornece um preenchimento ilusório. Eu sei que aqui tem muitos jovens na igreja, já vi muitos jovens aqui. Eu também já fui jovem.
Eu acho que ainda sou jovem, perto de alguns aqui, né? Mas enfim, eu não coloquei da forma correta, né? Em igrejas tradicionais, o mais jovem, às vezes, nem sempre é mais jovem. Mas enfim, o mundo nos oferece uma coisa muito momentânea. Enquanto o mundo nos oferece palha, a igreja nos oferece grama. Quem come palha se dá mal, má digestão, vômitos. Mas quem come grama ficará saudável. E a grama aqui, gente, é a palavra de Deus, tá? Não estou falando de grama, não. É a palavra do Senhor. Então, se nós estamos crendo em Cristo e confiando que Ele pode cuidar de nós, não precisamos temer a morte, nem o vale da escuridão, porque Ele está conosco. Mas há uma promessa de Jesus, o nosso bom pastor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas perceba, não é uma incerteza, é um fato. Quantas coisas do mundo você deixou para trás? Assim como Paulo, olha só, aquilo que eu achava que era bom para mim, agora eu entendo que é como se fosse um esterco. Agora eu olho para o alvo que é Cristo. As coisas momentâneas e provações deste mundo não se comparam com a glória que há de vir. O que o mundo nos oferece é palha, é lixo, faz mal. Mas aquilo que o nosso bom pastor nos oferece é segurança, confiança e refúgio nele. E no Salmo 23 há uma promessa de descanso. E em Jesus também podemos encontrar descanso, onde Ele alivia nossas cargas e nos traz uma esperança que ecoa pela eternidade em sua presença. Então, o cuidado pastoral de Jesus não é somente enquanto nós estamos vivos, mas ecoa, é sublime, é eterno. O que nós estamos passando hoje neste mundo pecaminoso, frenético, hedonista, não pode se comparar com aquilo que nós estamos aguardando em Cristo Jesus. Agora, o bom pastor não é apenas alguém que está no campo, cuidando das ovelhas. A sua missão agora é morrer a custo de sangue por elas. E Jesus disse, uma referência ao Salmo 23, sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E quando olhamos a história de Jesus, um homem bom, manso e humilde, é impossível de não ver em sua pessoa a imagem do pastor do Salmo 23. Quando eu olho Jesus olhando para as pessoas, as filhas de Jerusalém, indo rumo ao Gólgota, ou seja, lugar da caveira, aquele chão antigo, cheio de pedras, buracos, provavelmente caindo enquanto levava a cruz. Esse bom pastor agora ele morre por suas ovelhas. Ele está com uma coroa de escárnio, o sangue escorrendo em seu rosto nu, as pessoas maltratando-o, e como diz um salmo, puxando a sua barba, cuspindo nele. Ele não merecia isso. Ele poderia simplesmente largar a cruz e falar o seguinte, eu estou cansado de vocês. Eu fiz milagres na presença de vocês. Vocês estão cuspindo em mim, zombando de mim enquanto eu curava os seus filhos, as suas filhas. Eu saciei a fome de vocês no deserto e vocês estão me chamando de filho de Beelzebu ou pai de Beelzebu. Ele poderia simplesmente largar aquela cruz e dizer, estou cansado, chega, voltarei para o céu, que vocês morram em seus pecados. Não, ele não fez isso. Como bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez. Diante de uma multidão, agora o nosso pastor está pendurado em uma cruz, com sede,
sangrando, e olha só, sozinho. Suas ovelhas, por medo da morte, fogem. Mas isso não muda o fato de que suas ovelhas receberam a graça proveniente dele. Mesmo que elas fujam, no fim saberão. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. As ovelhas, fugindo ou não, eram escolhidas pelo Senhor. Por quê? Porque o sangue de Jesus é precioso. O sangue de Jesus perdoa nossos pecados e nos traz graça. Então nós precisamos entender que fazemos parte do arraial de Cristo. E tem outras pessoas que estão dispersas e necessitam da mensagem do Evangelho. Você sabia que um bom dia pode mudar o dia da pessoa? Você sabia que você pode ser um canal de bênção no seu trabalho ou na sua escola? É impossível saber o que aconteceu há 2000 anos atrás, ter contato com essa graça, receber o Evangelho, ser transformado e não divulgá-lo. Isso é egoísmo. Nós somos egoístas. Queremos a graça somente para nós. Eu gosto de uma frase, pastor, do Dele Moody, que foi um grande missionário. Ele falou o seguinte: olha, se você for cristão, os seus vizinhos saberão. Tem outra frase muito famosa: Deus não precisa de suas obras, mas seu vizinho precisa. Então devemos fazer a diferença. Falar sobre esse pastor que morreu por suas ovelhas. Então, sabendo de tudo isso, precisamos entender que nós fazemos parte do arraial de Cristo. Essa mensagem do Evangelho que ecoa em nossos corações veio por meio de Jesus. E Paulo, em sua carta para a igreja de Éfeso, ele diz: mas agora, convertidos, regenerados, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. Aquela parede, Deus aqui, nós aqui, foi quebrada por Cristo Jesus. Isaías 59 diz: olha, sabe o que separa Deus de nós? Nossos pecados. Mas o que nos reconcilia com Deus, quem é? Jesus Cristo. Portanto, só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Gente, acabou, gente. A morte, não tenha mais medo. O pecado é apenas mais um detalhe, porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Não é mérito, não vem de nós. Essa graça é proveniente de Cristo. Mas por fim, essa mensagem deve ecoar em nossos corações, e essas ovelhas que estão longe, elas devem ser aproximadas através das nossas vozes, proclamadores do Evangelho, anunciadores da paz. E por último, fechamento da mensagem. Talvez daqui a alguns dias o céu poderá se abalar com sinais extraordinários. E talvez esses sinais nos trarão medo. Talvez o medo da morte venha sobre nós. Furacões poderão vir. Mas o que nos restará? Ainda que tudo passe, Deus permanece. Ainda que haja, na verdade, o luto, Ele permanece. Ainda que falte alguma coisa em nossa casa, Ele permanece. Então, se Ele permanece, a gente vai. Mas enquanto nós estamos aqui, nós podemos confiar em sua providência. Ele não desampara o justo, nem o aflito. Ele está conosco. Lembre-se da história de Jó. A sua aflição durou durante algum tempo, mas ele não permaneceu lá, porque
Deus estava guiando a sua vida. Ainda que não haja casa, carro ou plano de saúde, existe um bom pastor que vela pelas nossas almas e que ouve as nossas orações. Então não devemos temer o vale da sombra da morte, porque ele venceu a morte. Não precisamos temer os lobos devoradores, pois ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Por fim, encerro com a frase de Timothy Keller: Jesus é o único pastor que, se você encontrá-lo, ele irá satisfazê-lo completamente. E se você falhar, ele irá perdoá-lo completamente. Ele é o nosso bom pastor. Esse é o nosso bom pastor que nunca nos abandonará, independentemente da situação. Deus seja louvado, Deus os abençoe, em nome de Jesus.